Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como que vocês estão? Aqui estamos mais um dia para agradecer ao Senhor, estamos aqui com vida, com saúde e até que o Senhor tem nos sustentado, amém? Vamos orar para que nós possamos entrar na nossa palavra hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, nosso dia, que o Teu Santo Espírito vai adiante, Pai, quebrando todos os grilhões, colocando tudo que não provém de Ti por terra, que o Senhor vai trabalhando ao nosso favor, que o Senhor nos abençoe, visita nossos maridos, nossas donas de casa, mães, filhos, abençoa nossos familiares e amigos, seja com cada um deles, Pai, em tudo que eles pedirem, em tudo que eles precisarem, nos abençoe, cuida, livra, protege de todo e qualquer mal. É isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, meus amados, glórias a Deus. Sem mais delongas, vamos já pedindo aquele velho pedido. Curta, comenta, compartilha, que você possa também ser abençoado, mas que você também possa abençoar compartilhando essa mensagem. Deixa o seu joinha, isso é muito importante, que o YouTube entende, né, que o conteúdo é bom e ele vai entregar para muito mais pessoas. Então eu conto com vocês, não deixem. Ao decorrer do vídeo, sempre eu tô colocando lá, dá um joinha, se inscreva, para que vocês façam, né? Façam com amor, né? Não porque eu sou merecedora de qualquer coisa, mas para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém, meus queridos? Em nome de Jesus. Bom, sem mais delongas, o tema que eu quero dar a esta mensagem hoje é: Deus é fiel na tentação. O texto base está em 1 Coríntios 10, versículo 13, que diz assim: Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém, meus amados, até aqui. Amados, quero trazer, né, o contexto dessa passagem, né, essa carta aos Coríntios foi escrita por Paulo, apóstolo Paulo, né, para a igreja que vivia cercada por tentações. As tentações, amados, também tinha naquela época e não eram poucas, até Jesus foi tentado. Então imagina nós, homens, né, de pequena fé, era corrupção imoral, idolatria, orgulho e divisão interna. Amados, em 1 Coríntios 10, Paulo ele lembra o povo sobre o exemplo de Israel no deserto, que mesmo vendo milagres, caiu em murmuração, idolatria e imoralidade. Já no versículo 13 é uma promessa, mas também um alerta. Não somos invencíveis por nós mesmos, mas temos um Deus que nos sustenta nas lutas. Amados, esse tal, né, de tentação é muito difícil. Hoje em dia, naquela época, se já existia, mas imagina hoje com redes sociais, com telefone, que é praticamente um computador, você assiste tudo por uma tela, né, de celular. Então nós temos que vigiar, amados, porque o devorador ele está ao nosso derredor procurando a quem ele possa tragar. Então nós temos que estar totalmente vigilantes ao que nós vemos, ao que nós ouvimos, as nossas ações, né? Às vezes nós fazemos algo que pecamos sem intenção, mas assim, de uma certa forma a gente também sabe que está pecando. Vou dar alguns exemplos ao decorrer, né, da pregação. Então, eu quero falar 3 verdades fundamentais, vamos dizer, a esse texto, né? Nenhuma tentação é única ou impossível de resistir. Quando ele fala, não sobreveio a vocês tentação que não fossem comum aos homens, Paulo ele estava lembrando que as tentações não são inéditas, né?
outros já enfrentaram. Quantos de nós já passamos pelo mesmo tipo de provação que as outras pessoas? Ou com a ajuda de Deus, né, venceram. Então nós sabemos que isso traz de uma certa forma para nós um conforto. Nós não estamos sozinhos neste campo de batalha, nós temos um Deus, o Espírito Santo, que nos testifica quando nós estamos sendo tentados. Então nós temos que estar atentos, né, à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo, para que nós não caímos, né, e pecamos. Hebreus 4,15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Amados, e Deus, ele é fiel e ele não permitirá. Nessa força, né, de resistir, não vem da nossa capacidade, mas sim da fidelidade de Deus. Ele reconhece os nossos limites, ele reconhece que nós somos fracos, nós somos falhos, né? E ele sabe isso melhor do que nós mesmos, né? E jamais permitirá uma tentação que ela seja maior do que a nossa capacidade de suportar. Nós sabemos que tem tentações assim que é do tipo muito, muito terrível. Por exemplo, você tem que ser firme. Às vezes um homem, né, tem até mulher, por exemplo, que vê pornografia. Amados, você tem que ser muito forte para negar, né, para você negar Jesus praticamente, para cair numa coisa dessa. Então, todas as vezes que você está aí na tela de celular, você está vendo algo, você é casado e você está vendo algo sensual na sua tela de celular, na televisão, mudem o foco, porque muitas das coisas estão na nossa mente. Às vezes você fica vendo uma cena, sabe assim, e depois você, tipo, não consegue enfrentar um relacionamento saudável, porque a sua mente, ela tá onde? Naquilo que você tá cultivando, naquilo que você tá vendo. Então tem que tomar muito cuidado. Pessoas, né, que têm o hábito de ficar vendo aí Anitta rebolando, né, cantoras rebolando, quantas mulheres aí de funk baixa, né, a gente viu, eu vi esse fim de semana um rapaz, né, desvendando esse pessoal do funk, querendo sensualizar crianças, né? Então nós temos que vigiar com tudo. Tudo que nós vemos, né, na internet nos leva a pecar, né? Então o Senhor, ele de uma forma, ele conhece sim os nossos limites, mas o Senhor, ele quer que nós ficamos atentos, né? E tenhamos o que? A capacidade de suportar, de sair daquilo que está chamando a tua atenção, porque às vezes você vê uma coisinha aqui, aí você vai e fica curiosa, quer ver outra coisinha lá, e assim vai, né? E por aí vai. Ontem também eu vi uma coisa assim horrível, né? Eu não acompanho, eu não sou de acompanhar atores da Globo, coisa assim, sabe? É muito difícil esses sites de fofoca. Sinceramente, sabe? Eu tenho, às vezes vejo aquele Léo Dias, assim, né? Rapidamente que as pessoas repostam tal. E às vezes a gente acaba indo ver de curiosidade. Então nós temos que vigiar em tudo, né? Que nós vemos. Mas, amados, Deus, ele sempre providencia um escape, né? Eles lhes providenciará um escape para que possam o quê? Suportar. Esse escape, amados, pode ser uma força para dizer não, lá em Tiago 4,7, né? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Fuga liberal da situação. Gênesis 39:12. José fugindo da mulher de Potifar, né? E uma mudança de pensamento. Filipenses 4:8. Pensar no que é puro, amável e justo. É sobre isso, amados, é sobre nós termos força para dizer não, fuga literal da situação, né?
Então, força para dizer não é resistir ao diabo. Fuga literal da situação é quando José fugiu ali, né, sei lá, da mulher, né, de Potifar. Às vezes, quantas vezes o homem trabalha e às vezes tem uma mulher ali em cima, bonita, atraente, a pessoa dá em cima e a pessoa cai como um bobinho, né, um patinho, sei lá. Mas então, assim, temos que vigiar, e isso serve para mulher também, não só para homem, né? Às vezes mulheres têm amizade com homens e que você está vendo que está indo para um lado errado, cai fora, vigia, né? E mudança de pensamento, o Senhor sempre vai dar opção para que nós pensamos em quê? Coisas puras, amáveis, coisas que louvam ao Senhor. Todas as vezes que você estiver vendo coisas que talvez não agrade ao Senhor, pergunta, isso que eu estou vendo louva ao Senhor? Isso que eu estou assistindo, ouvindo, música, tal, louva ao Senhor? É sobre isso, né? Tirar as tentações da nossa vida através de pensamento. Então, eu gostaria, né, de falar algumas aplicações práticas que nós possamos, né, fugir dessa aparência, né, do mal, porque uma tentação é realmente a aparência do mal. Então, reconheça a tentação cedo. Quanto antes você identificar, mais fácil vai ser de você resistir. Use uma palavra como uma arma, né? Jesus no deserto venceu citando as escrituras, lá em Mateus 4. Amados, outra coisa também, ore constantemente. Quando você está em oração, né, vigiar e orar para que não entreis em tentação, lá em Mateus 26:41. Então, a oração, se você está orando ao decorrer do dia, o próprio Espírito Santo, ele vai começar o quê? A te mostrar, é isso que eu quero, eu não quero você aí, eu não quero que você escute isso. O próprio Espírito Santo começa a nos incomodar. Então, ore constantemente. E afaste-se de ambientes perigosos. Como assim ambientes perigosos? Não brinque com o que pode destruir a sua vida espiritual. Não vá em bar, não vá em baladas, caia fora dessas, né, coisas mundanas. Vigie as amizades com quem você anda, né? Às vezes o amigo fala, vamos ali, vai ter uma festa ali na casa da fulana, vai ter umas mulheres lá. Cai fora. Se isso vai te trazer um problema, né, para o seu lar, para sua família, sai fora da aparência do mal. E busque apoio, amados. Compartilhe suas lutas com pessoas maduras, né? Eu tenho, assim, um imenso carinho, um prazer de poder ajudar. Tenho ajudado muitas mulheres. Às vezes a gente escuta as histórias delas, a gente fala assim, nossa, quantas mulheres fragilizadas, né? Passando por luta, às vezes por tentação, mas o Senhor tem nos moldado para que nós possamos ajudar outras mulheres. E com certeza elas sendo curadas, né? Passando por esse processo. Tenho falado para as pessoas, faça das suas lutas, né, das coisas que você tem vivido, um testemunho. Use tudo que você está passando e tudo que você está gerando em sua vida, use como um testemunho para futuramente você pregar o evangelho e ajudar outras pessoas como vocês têm sido ajudadas, né? Então é sobre isso. E para nós fecharmos, né, essa mensagem, não quero prolongar muito, né? A promessa de 1 Coríntios 10:13 é um alívio, né, para nós cristãos. As tentações, elas são comuns, meus amados, mas Deus, ele é fiel. Ele permanece fiel de eternidade em eternidade. Nenhuma tentação é maior que a graça de Deus em nós. Então, confie no Senhor. Confie que todas as vezes que você estiver passando por provações e você clamar o sangue de Jesus, clamar pelo Espírito Santo, você vai ter a ajuda dele. Você vai conseguir sair, né, daquela cena de tentação que vai fazer com que você peque. Então, o que acontece? Antes de você pecar, vai vir a tentação. Todos nós, com todos nós. Então, nós temos que o quê? Aprender a falar não para a tentação, para que nós não caímos em pecado, né? E sempre há um caminho para vencer, amados. É esse o caminho, começando confiando em Deus, começando orando a Deus, para que Ele possa fazer
né, algo tremendo em nossa vida. Então creia, confie, ore em nome de Jesus. Lá em Romanos 8:37, para fechar em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então que essa palavra possa falar ao teu coração, em nome de Jesus, que o Senhor, Ele, com a sua infinita, né, fidelidade, que Ele continue nos sustentando, que Ele ajude-nos a reconhecer a tentação e a fugir do mal, né, e a confiar na sua força, em nome de Jesus. Dá-lhe-nos, Senhor, olhos para ver o escape, né, que o Senhor já nos preparou, que Deus Ele continue nos dando visão da onde Ele não quer que nós pisamos, permanecemos, né, que nós possamos ter coragem para falar não e escolher a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Essa breve passagem, uma mensagem mais curta, mas que fale ao seu coração e que possa falar com pessoas, né, que vão assistir esse vídeo hoje. Um forte abraço, uma semana abençoada, fiquem todos com Deus, vocês tenham aí um dia abençoadíssimo em nome de Jesus. Fiquem com Deus.